Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, neste nosso programa Bom Dia São Pedro desta sexta-feira. Queremos ouvir a palavra do Senhor do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 12. Mateus 19, 3 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, e outros ainda se fazem incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos neste Evangelho Jesus, mais uma vez, numa atitude de legislador, ou seja, daquele que com autoridade vem transmitir e traduzir a verdade da revelação, do plano de Deus para, aqui no caso, no que diz respeito ao matrimônio. Então, em primeiríssimo lugar, é importante que tenhamos conta disso. Nós estamos aqui diante do Senhor que manifesta a autoridade divina de traduzir, de apresentar a verdade das coisas, que inclusive está implícita na natureza das coisas, mas que justamente se impõe, ou seja, se apresenta com a força daquilo que corresponde à verdade. Ou seja, aquilo que, por isso Jesus diz, como as coisas eram no princípio, o homem e a mulher se unem, se tornam uma só carne, ou seja, se tornam uma família. Pois bem, o que nós precisamos, uma ideia que é muito importante que precisamos ter presente é o seguinte: hoje em dia, infelizmente, nós nos acostumamos erroneamente a reconhecer as coisas e admiti-las a partir daquilo que nós achamos ou sentimos. Então, se a gente acha ou sente que isso é bom ou é ruim, que o casamento é assim ou é assado, então nós vivemos de acordo com isso, certo? E acontece muitas vezes que por situações vividas, por frustrações, ou às vezes até por falta de
de coragem de enfrentar as consequências, as pessoas mudam de pensamento, mudam de opinião e de impressão sobre as coisas. E aqui que está a grande questão, amados irmãos e irmãs. Pensemos no pôr do sol. Todos nós sabemos que o sol se põe no oeste, nasce no leste e se põe no oeste. Se alguém dissesse, não, mas para mim nasce no oeste e se põe no leste, ou para mim ali é o norte, isso mudaria em alguma coisa o lugar onde o sol se põe ou nasce? Logicamente não. Então, a opinião, nós poderíamos dizer a uma pessoa que dissesse isso, a sua opinião sobre isso não altera a verdade das coisas. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Nós temos a verdade das coisas. Qual é a verdade? Inscrita na natureza do ser humano. Que o homem está destinado, na sua natureza, desde o princípio, desde quando foi concebido por Deus, criado e colocado neste mundo, para que se estabelecesse um laço e uma união, a qual nós chamamos de família. E esta união é abençoada por Deus com uma força tal que se estabelece essa união de uma forma que se estabeleça uma unidade. Ambos se tornam uma só carne. Uma só carne quer dizer uma realidade que justamente não pode ser desfeita, dividida, separada. Diante de Deus, essa realidade, portanto, permanece. Porque realizada por Deus e sustentada por Deus. Pensar as coisas a partir da verdade quer dizer entender a consistência daquilo que Deus realizou, quando permitiu que aquele homem e aquela mulher se casassem. Ao mesmo tempo, pensar as coisas a partir da verdade é caminhar em direção a isso, colocando as disposições e a liberdade para realizar isso e não outra coisa. Quando nós nos colocamos com essa postura diante das coisas, nós descobrimos a beleza, o sentido, o encanto do que Deus fez e do que Deus quer fazer, por exemplo, aqui na família. E isso faz com que tudo tenha fruto. Isso faz com que tudo tenha, então, justamente com essa consistência, tenha suas consequências belíssimas na vida das pessoas. Então, famílias bem constituídas com a consciência do que é a graça do sacramento, que se importam em receber a graça e não tanto com festas, com questões sociais, que vivem e que buscam o sacramento numa perspectiva de sacralidade, de se tornarem consagrados a Deus. Dentro da doutrina da Igreja, no que diz respeito aos sacramentos, o matrimônio, junto com o sacerdócio, com a ordem, perdão, é um sacramento de serviço, ou seja, o cristão se casa, as pessoas do mundo não sei, mas o cristão se casa para que, tornado uma coisa só, por uma ação especialíssima de Deus, ele possa servir. Por isso se torna uma igreja doméstica. A igreja não é algo que é um fim em si mesma, mas ela é um lugar da ação, da habitação e da verdade de Deus. Então se torna uma igreja doméstica para justamente apresentar o que é o amor de Deus, manifestar a essência desse amor num estilo de vida, que é o estilo de vida, uma característica própria de amor, que é o amor esponsal. Esse amor é o amor com o qual se ama a Deus no céu. Nós vamos chegar a isso seguindo adiante, provavelmente amanhã, nessa questão do Evangelho, provavelmente, ou não, até vou lhes dizer que não, porque o Evangelho segue a sequência do Evangelho no capítulo 19 vai por uma outra linha. Mas aqui depois São Paulo vai explicar isso, se vocês quiserem até aprofundar, em Efésios capítulo 5, versículos 20 e seguintes. E é justamente então os casados, eles manifestam um estilo de amor que é próprio do céu, que é o amor esponsal.
no céu se ama Nosso Senhor como único esposo. E a família é lugar para aprender, desenvolver, capacitar-se para um amor que é, portanto, entrega, doação. Aqueles que se casam pelo consentimento, eles recebem-se e doam-se inteiramente um ao outro. E é isso então que nós somos convidados a perceber. E aqui concluo falando dessa questão do matrimônio, nem entro na questão do celibato, que é a segunda parte do Evangelho, para não me estender mais ainda, mas concluo dizendo aquilo que, esclarecendo aquela resposta de Jesus quando questionado sobre o divórcio, que para Deus não existe. Aqueles que, casados diante de Deus, se separam, se o casamento é válido, esse casamento não pode ser desfeito jamais. Se se casam, estão em segunda união. E aí precisam compreender essa realidade. Por isso, convido a vocês que venham conversar conosco se se encontram nessa realidade. Até porque existe um trabalho que é o de compreensão daqueles que estão numa situação como essa, para eventualmente buscarmos aquilo que nós chamamos de nulidade matrimonial. Aqui são questões que aí, se vocês tiverem, se for o caso, deveriam vir buscar aqui, conversar com o padre, para o padre poder explicar isso certinho. Mas quero concluir aqui esta reflexão com aquilo que Jesus diz acerca do adultério, né? Perdão, do divórcio. E ele fala justamente isso, que é a questão da dureza de coração. Por que Moisés permitiu? Por causa da dureza de coração. Então, muitos dos problemas do matrimônio não é porque fulano é assim e a fulana é assado, porque deixou de fazer isso, porque começou a fazer aquilo. A grande questão aqui é a de conversão. O que torna possível a durabilidade do matrimônio é a conversão diária e constante do homem e da mulher, do esposo e da esposa, que se convertem porque amam. O amor tem essa dinâmica de transformar tudo, de consumir tudo, de fazer com que tudo seja elevado como oferenda agradável a Deus. Então, peçamos a Deus que as famílias sejam conscientes do tesouro que trazem em si. Vocês, casados, trazem em si a beleza de transmitirem e traduzirem uma realidade muito própria, que é aquela do amor de Deus. Um amor de Deus que é esponsal porque é único, porque não admite concorrências, não se pode amar duas esposas, não se pode amar dois esposos. Essa é a questão. Peçamos a Deus que nos ajude a compreender, sobretudo nesses tempos em que a família é tão mal entendida e tão perseguida, e quando nós colocamos essas ideias, somos tão mal entendidos. Peçamos a nosso Senhor que nos dê a graça de manifestarmos, porque não bastam apenas as palavras, é preciso que as pessoas vejam a beleza disso. E, portanto, nós católicos, autenticamente católicos, precisamos mostrar isso com um testemunho autêntico de vida e de família, de amor, de fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós queremos agora rezar bendizendo a Deus em ação de graças pela vida dos nossos irmãos e irmãs que hoje estão de aniversário, pela família daqueles que estão então comemorando o aniversário de casamento, pedindo a Deus que justamente lhes permita viver na perspectiva do dom que se tornam como pessoa ou como família para o mundo, para a igreja, para que possam justamente acolher a graça e também transmiti-la por uma vida santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos a oração de São José por todos os nossos irmãos e irmãs, nossos paroquianos, de modo especial os mais necessitados. Nos confiemos aos seus cuidados providentes. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado e favorecido pelo Espírito Santo.
e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e tenha sido por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de seu castíssimo esposo São José, pela intercessão de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós e vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos e atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos um bom e abençoado dia. Fiquem com Deus.